Boa noite. Meu nome é Cláudia Barbosa do Carmo. É, Sou integrante da ABRAP, aqui de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Estamos aqui na comemoração ainda dos 10 anos da nossa ABRAP. E hoje eu vou fazer o estudo do livro O Amor Imbatível Amor. E é o capítulo 8, o item 8.2, que é conflito afetivo. Então, antes de falar do conflito afetivo, eu quis colocar uma definição do que é a afetividade humana e o que é afeto. Então, busquei na literatura mesmo, de Joana de Ângeles, né? Ela diz que afeto é a busca da identificação fraternal com os outros homens. Na verdade, é a lei do amor, né? E a afetividade, ela é inata na criatura humana. Ela é fundamental para o nosso desenvolvimento emocional, saudável, responde pela felicidade, pela nossa autorrealização do ser. Na área das manifestações afetivas, o desenvolvimento das percepções ocorre de maneira espontânea, sem qualquer tipo de manipulação de sentimentos. Então, quando nós estamos olhando, estamos atuando na nossa percepção, né, dentro das nossos relacionamentos afetivos e também, né, nas manifestações afetivas, tem que ser de maneira espontânea, de maneira natural, de maneira tranquila, né, sem qualquer tipo de manipulação de sentimentos, nem de uma parte do emissor, nem de quem está recebendo também essas manifestações. Mas, dentro da afetividade humana, a gente sabe que tem a afetividade conflitiva. A maioria da sociedade, das nossas relações, nós temos relações harmônicas, mas também nós temos atividades conflitivas, tanto no meio familiar, ou no meio onde você convive profissionalmente, ou nos grupos de relações, sempre nós temos algum tipo de afetividade conflitiva, né? E isso depende muito de pessoa para pessoa mesmo, do histórico mesmo da pessoa, o histórico que vem, né? Que antecede até o nascimento, que é espírito que Joana de Ângeles fala. Então, a afetividade conflitiva é quando existe uma afetividade patológica que a impede de amar sem conflitos. Então, ocorre esses relacionamentos, né, amorosos, mesmo de pai para filho, de irmãos para irmãos, de amigos, ou mesmo de casais, né, de marido e mulher e tudo, mas às vezes eles se dão de forma conflitiva, né? E é através desses relacionamentos que interagimos com outras pessoas, com animais, com plantas, com tudo à nossa volta e também com o universo, né? Os nossos relacionamentos são desde conosco mesmo, interno, né? E com outras pessoas e com o mundo, o universo e tudo. Quando saudáveis, ele contém todo o amor e alegria. Então, existe aquela satisfação, aquela tranquilidade, né? Existe alegria nesse relacionamento, quando é saudável. Uma amizade saudável, um relacionamento casal, quando se estão harmônicos, né? Existe essa alegria e essa manifestação de amor na família, nos pais, com relação aos filhos e tudo. Quando patológico, contém todo o conflito e a dor que manifesta através de desequilíbrios e de desarmonias. Eu me perdi aqui só um momentinho. Então, aqui nós vamos falar, então, relacionado aos conflitos, né, relacionados aos conflitos e de sentimentos, né, ligado à infância. Ele é realizado quando os adultos, né, eles interferem, né, através de seus sentimentos, ocorrem sentimentos conflitivos na infância para o adulto, a criança, né, em si. Então, é realizado devido à imaturidade dos adultos que procura adquirir o afeto da criança mediante a sedução que conduz no íntimo algum distúrbio da libido.
Então, geralmente, a imaturidade dos adultos, né, eles começam a disputar o afeto da criança, mas aí não se dá de uma maneira harmônica, de uma maneira tranquila. Se dá mediante a sedução, né? E aí dá um distúrbio da libido na criança. Então, a criança, ela fica incapaz de compreender a sedução de que se faz objeto. Não consegue exercer o critério da livre escolha, porque sempre os adultos vão colocar mediante alguma escolha, né, ou mediante algumas exigências, né, naturais, para que a criança conquiste e resulte o prazer no que na vivência dela. Então, a criança ela vai conseguir esse prazer através de as custas da chantagem. Então, ela vai mascarar os seus sentimentos e ela vai derrapar com seus interesses subalternos, né? Então, ela vai, por exemplo, através da manipulação, tentar conseguir também o que ela quer, sem ferir, né? Sem desatender aquele interesse daquele adulto. Então, ocorre aí um dilema no processo psicológico da criança, porque ela, ao mesmo tempo que ela não é espontânea, né, que ela não é autêntica, ela vai usar de subterfúgios para atender o que ela quer, mas também para não desatender esse adulto que está exigindo dela, né, determinadas atividades ou coisas. Então, é criado, a Joana fala que é criado um jogo de afetividade doentia. E aí surge a rejeição como um mecanismo punitivo, pois a criança ela sente medo de ser descoberta esse sentimento perturbador dela, né? De haver se tornado um instrumento de gozo e de possível sofrimento. Então, a criança ela começa a se autorrejeitar, ao mesmo tempo que ela fica um ciclo vicioso, né? Que ela consegue as coisas à maneira dela, mas para isso ela tem que estar cumprindo determinados pré-requisitos que o adulto coloca para ela, e aí ela começa a fazer uma autorrejeição e uma rejeição também desses afetos que ela vai recebendo. Então, esse distúrbio resulta numa carência em alguns adultos. E aí, quando ele cresce, esse adulto está na fase adulta, ele transfere para os filhos isso, essa necessidade afetiva. E aí volta aquele círculo, ele passa a seduzir os filhos, amando-os, conquanto ainda eles sintam essa repulsão de si mesmo. Então, essa conduta de esse ciclo vicioso, além de afligir as crianças e perturbar o desenvolvimento delas, porque aí não fica um desenvolvimento psicológico saudável, também contribui para o surgimento desses conflitos afetivos, porque a criança vai ler no adulto, né, esse desequilíbrio, ela vai fazer essa leitura, ela vai observar esses pais, e aí ele vai adquirir uma repulsa pelo seu próprio corpo, especialmente quando os pais, né, forem muito exibicionistas, né, a criança criará um conflito castrador ao perceber a ausência de beleza no corpo adulto. Então, isso vai provocar um sentimento de anulação do próprio corpo, passando a abandoná-lo, mesmo que inconscientemente. Então, a criança, ela abandona o seu próprio corpo, porque ela rejeita, né? E aí ela vai abandoná-lo, mesmo que inconscientemente. Então, a Joana diz que também o esquizoide, né, a pessoa que tem o traço, né, de esquizoide, ele nega o próprio corpo e ele assume uma postura infantil e de incapacidade. Então, aí eu coloquei aqui uma definição, né, já para saber, mas para a gente relembrar o que é o transtorno de personalidade esquizoide, né? É um padrão difuso de distanciamento das relações sociais e restrição na expressão de emoções. Então, o esquizoide, ele desenvolveu um mecanismo para permitir a sua sobrevivência, buscando ignorar a sensação de rejeição que suas percepções sensoriais lhe proporcionaram. Então, ele desenvolve um mecanismo
para ele sobreviver a isso, para ele ignorar essa sensação de rejeição, né? Que está ligado a essa percepção sensorial dele. O principal problema das pessoas que usam da defesa esquizoide é o terror existencial. Ela tem muito medo, diversos medos, cada um tem um tipo de medo diferente, né? Mas está ligada a esse terror existencial. Os aspectos afetivos, né, do transtorno da personalidade esquizoide, tem alguns que eu vou colocar aqui, né? Por exemplo, a baixa ativação emocional, eles são bem, dificilmente, né? Eles têm essa dificuldade de lidar com as emoções e com as relações com as pessoas. Não desfrutam muito das relações íntimas, né? Eles ficam inclusos neles mesmos, incapacidade de expressar tristeza, culpa, alegria, ira ou enfado, e ele tem respostas emocionais inapropriadas, reprimidas e embotadas. Então, é, eu não estou lendo em cima, sabe? Foram descritos no livro O Corpo em Terapia, de Lowy, né? É, que eles possuem alta dificuldade para assimilar os seus próprios sentimentos e os das outras pessoas, tornam-se bastante antissociais. O Lowen, ele foi um psicólogo que ele trabalhou com Reich, então, os dois, eles desenvolveram um estudo ligado à bioenergética. Então, eles começaram a trabalhar esses estudos, não só das características mesmo do esquizoide, mas também ligado à bioenergia, como eles lidam, né, com essa energia do outro no relacionamento. Então, eles são eles tornam-se bastante antissociais, mas são bastante inteligentes, são racionais, e o esquizoide age de forma desconecta com a realidade, criando o seu próprio universo dentro de sua mente. Então, eles acabam se frustrando quando a realidade se mostra de uma forma totalmente diferente. Então, eles ficam reclusos, eles têm uma própria realidade dele, eles criam o seu universo. Mas, por outro lado, eles apresentam algumas características físicas marcantes, né? Então, eles dizem que a pessoa que tem esse traço esquizoide, ele tem um corpo mais alongado e fino, com as articulações bastante ressaltadas, então tem o ombro fechado, ele possui um olhar distante e uma boca apagada, que lhe confere um ar de um corpo sem vitalidade. Então, eles têm uma tensão, são bem tensionados, assim, o corpo tensionado, né, magro, né, fechado, né, as pernas também, os joelhos são abertos, né, ele fala que ele não faz aquela, é aberto 180 graus, né, a cabeça não parece estar presa com firmeza ao corpo, rígido, que normalmente está inclinada para um lado, ademais possui tensões musculares, baixa mobilidade da escápula, marcado pelo bloqueio entre a pelvis e a espinha, tendo pouca articulação de quadril. Em suma, consiste em um corpo visivelmente tenso e carregado com um movimento mecânico. Então, é um movimento meio mecânico, assim, não tem uma naturalidade, né, os movimentos da pessoa que tem esse traço. Então, a Joana fala, né, que como que pode ser feito, né, essa cura dessa pessoa, né, que vem com esses traços, que faz essa rejeição do outro, a rejeição de si mesmo, rejeição da energia do outro, e que se em si mesmo, né, a pessoa fica dentro de si mesmo, né? Então, ela diz que o amor é a única coisa que pode estar curando essas pessoas que vêm com esses traços, né, com conflitos da infância. Somente o amor real
destituído de interesse, consegue irradiar a luz entre as criaturas. O amor oferecerá recursos para uma conduta saudável pela força que é portador, anulando a impossibilidade da instalação de conflitos. Então, mesmo a pessoa, o esquizoide, ele não se encontra imune ao amor, ele é receptivo ao amor. Então, quando o amor lhe cerca, vai lhe transformar, então vai fazer com que o ego abandone essa sua hegemonia. E aí essa pessoa aceitando, né, esse amor que vem para ele de forma autêntica, né, ele vai ficar à disposição da outra pessoa. Ficando à disposição da outra pessoa, desse amor que ele está recebendo, que é autêntico, que é espontâneo, que é verdadeiro, aí o ego abandona essa defesa, né? Que lhe acomete. Então ocorre um sentimento, aí quando ele está recebendo nesse relacionamento, ele recebe o amor, ocorre esse sentimento de união com o ser amado, ele se une com tudo e com todos, ele tem um estado de perfeita identificação, altera-se perante suas emoções, os painéis da sua natureza, né? Fica mais harmoniosa, a vida vai fluir de forma mais generosa, então ele vai se equilibrar com esse relacionamento autêntico, espontâneo. E a conduta, essa conduta, ela tem um parâmetro aí de como agir e como vivenciar as próprias experiências. Então, a Joana fala muito no vivenciar as próprias experiências, no sentido de colocar a espontaneidade na criança, respeitar a espontaneidade da criança, deixar que a criança vivencie as suas escolhas, né, de uma forma mais equilibrada, né? Não deixar de educar, mas que ela possa estar entrando em contato com os seus sentimentos, né? Então, ela fala que pensar antes de agir deve se colocar isso, pensar antes de agir, mas os gestos afetivos, eles têm que ser espontâneos, eles não têm que ser forçados, não têm que ser camuflados, né? Então, quando esses afetos, né, são estudados, eles levam a gentileza. Às vezes a pessoa fala, você tem que ser mais atencioso, você tem que ser mais amoroso. Às vezes a pessoa não está no íntimo sentindo aquilo, ou ele, naquele momento, ele está, por algum momento, ele está preocupado com uma outra coisa, né? E não sai aquilo de espontâneo dentro dele, né? Então, leva uma gentileza, mas não a espontaneidade a verdadeira, né? E ela diz também que regras e manuais, né, tornam a expressão desse amor artificial, né, desinteressante, porque considera o outro como um objeto de uso e de exploração. Às vezes você quer algo da criança, né, quer que ela faça alguma coisa, né, então vai, trata a criança muito bem, né, dá um sentimento, né, de amorosidade, mas no fundo não tem aquela espontaneidade, porque não é, é uma atitude que ela não está vindo de dentro, ela é estudada, né, ela é aprendida, mas ela não tem uma conexão com a sua vontade interior, com essa autenticidade, né? Então, cessando, por exemplo, a finalidade disso, a qualquer momento pode ser deixado à margem esse amor, né? Então, não é um amor assim realmente verdadeiro, né? Então, a Joana fala, todo recurso de sedução é prejudicial, né? Em razão da falta dessa autenticidade afetiva, propondo conflitos perfeitamente dispensáveis, né? Se os adultos pensassem nisso, né, talvez pudesse evitar muito do que conflitos, né, na criança para não vivenciar na fase adulta, né? Ela dá um exemplo, por exemplo, assim, às vezes a mãe vai dar um leite para o bebê e quer que o bebê tome logo aquele leite, sugue rápido aquele leite, porque ela tem muitas coisas para fazer, né? Então a criança não vai entender que ela tá muito ocupada, que ela tem outras atividades, né? A criança vai entender que ela não quer dar o leite, que ela não quer fornecer aquela amorosidade, porque para a criança sugar esse leite
faz parte dessa relação íntima e amorosa, sabe? Então, às vezes, a mãe, com aquela pressa, não percebe que pode estar prejudicando a criança e a criança entender isso de uma outra forma diferente, né? Então, assim, ela diz, Joana, que dois elementos na área da afetividade não podem ser desconsiderados, né? O conhecimento e o sentimento. O conhecimento porque ele liberta, né? Agora, se o amor, trabalhando mediante fórmulas e destituído de luz e de calor, ele tem uma duração efêmera, ele pode saturar com rapidez, né? Ele vai ser muito fugaz, né? Não vai ser autêntico porque ele está sendo colocado de uma forma assim, não equilibrada, mas de uma forma desequilibrada, de uma forma negativa, né? E a mesma coisa com o sentimento, porque o sentimento, ele traz calor, traz vida, mas também se for um sentimento exacerbado e sem controle, ele também vai escravizar, né? E aí ele vai perturbar também essa função afetiva, né? Com exigências bem descabidas, né? E principalmente se o ego ainda comanda essa conduta, fica pior ainda, né? Esse relacionamento. Então a gente estar olhando, né? Na área da afetividade, um sentimento autêntico, né? E um conhecimento que vai libertar, um conhecimento de a gente olhar e de colocar em prática, um conhecimento que tem uma real função, que tem uma sabedoria interna, né? Que tem um conhecimento profundo, trabalhar esse autoconhecimento, né? Para que a criança, trabalhar a autonomia da criança, para que a criança possa estar se expressando, né? Isso é importante para estar com uma relação afetiva equilibrada, né? Então, o ato afetivo, ele deve ser espontâneo, não tem que ter fórmulas, tem que ser com respeito, com doação, com calor, mas sem ardência, o que se consegue pela educação dos sentimentos. Então, a Joana fala que dentro desse conhecimento, e trabalhando com o sentimento adequado, nós vamos fazer uma educação dos sentimentos. E como se dá essa educação dos sentimentos, né, na criança? A criança deve experienciar essa afetividade sem afetação, sem sedução, evitando-se, por consequência, esse fenômeno aí da rejeição. Porque se a gente trabalha com a criança de forma autêntica, ela não vai ter essa rejeição do adulto, do que ela vê nos pais, ou a rejeição dela mesma, dela não ser autêntica, porque aí ela também não vai ser autêntica e ela vai se auto-rejeitar, ela vai se auto-cobrar, né? Então, ela diz que seria adequado, né, fazer programas educativos nas escolas, onde se retomasse a espontaneidade, né? Onde tivesse um currículo que fosse sem rigidez, onde a competitividade social leve à produção e à conquista de recursos financeiros compensadores para o ego e realizadores para o self, né? Então, que embora exista essa competitividade social, a criança estar ali, né, trabalhando a sua produção, mas que ela possa estar também conquistando, né? Se realizando, né, sendo compensador para ela isso, né? Ela tendo liberdade de expressão, ela se expressar, ela trabalhar a criatividade dela, né? Ela ser mais uma escola que não seja muito rígida, que não seja muito autoritária, né? Que aceite as diferenças, né? A espontaneidade dela para fazer ou não fazer, ou levar a criança a fazer reflexões, né? Então, que ela diz que é essa educação de sentimentos mesmo, né, que tem que ter para que esse adulto, ele não tenha essa rejeição. Quando chegar em adulto, ela não tem essa rejeição, devido a esses conflitos que vêm lá da infância, né? E aí, eu pensei que esse assunto que a Joana de Ângeles colocou, eu lembrei de um livro, né, da Bárbara Ann Brennan, que é um livro Mão de Luz, que ele fala sobre a questão da ação defensiva do caráter esquizoide. Então, eu vou colocar algumas colocações aqui como forma de complementação
mas também sabendo que é um livro que tem função ligada à bioenergética, né? E ligado também aos estudos de Reich, né? É através, então ele diz assim, né, que a ação defensiva, né, desse caráter esquizóide contra o medo, que a criança tem muito medo, esse terror existencial, né, que vem através do medo, né, e a criança faz, né, ou o esquizoide faz, através da desocupação do corpo físico. Então, a Joana de Anjos tinha dito lá que a criança, ela abandona o corpo físico, que ela não, inconscientemente, ela vai se abandonar, e é exatamente isso que acontece, né? O esquizoide, ele se desocupa do corpo físico. Então, eles descobriram uma maneira de cortar e depois de desviar a energia consciência para que grande parte dela possa escapar pelo topo da cabeça. Normalmente, sai por um lado do topo da cabeça ou pela nuca. Então, se a gente for observar também, tem um estudo, eu até não coloquei aqui, mas tinha até fotos, né? O esquizoide, ele tem a cabeça um pouco maior, ele também tem os olhos mais esbugalhados, né? Ele tem um rosto mais fino, tudo isso porque muito da parte superior dele é trabalhada, né? Então, ele corta isso, ele desvia essa energia consciência, né? Para escapar, né? Pelo topo da cabeça. Então, acontece isso no físico também, né? E como eles fazem isso repetidamente, desde a tenra infância ou antes do nascimento, são criadas torções habituais do corpo de energia, o qual torna-se assimétrico, não desenvolvendo um limite forte para a aura. Então, ela diz que a aura da pessoa do esquizoide, ela fica uma aura mais fraca, não consegue interagir, né? Então, ele se projeta para dentro, né? Dessa maneira, o mundo físico ficará mais inseguro ainda para ele. Já é inseguro, né, porque ele rejeita rejeições, fica mais inseguro ainda, pois tem fronteiras muito vulneráveis, né? E aí isso propicia que a energia do outro também invada, né, o seu campo energético. Então, isso cria um círculo vicioso. Então, essas ações defensivas a longo prazo irão lhe provar que a vida no corpo físico é perigosa, e aí entra nesse círculo vicioso. Os esquizoides, né, a ficarem alheios, mais no mundo espiritual, né, não experimentam a sua individualidade, eles não conseguem, experienciar a individualidade. Então, essa questão da percepção da individualidade, para eles é muito difícil. Os esquizoides sempre ficam no mundo da lua, né? Embora são muito inteligentes, né? Mas ficam desconectados, né? A vida no mundo físico serve como um espelho, no qual nos refletimos para que possamos aprender a reconhecer a divindade individualizada dentro de nós. Assim, as pessoas que usam essa defesa esquizoide evitam o processo de individuação da encarnação, por meio do qual poderiam reconhecer o seu âmago. Então, não entre em contato com o seu âmago do ser. Eles têm dificuldade, sabe, de fazer esse processo de individuação, e muito como a última camada, né, da aura dessa pessoa está ligada muito à questão espiritual, então ele tem dificuldade também de reconhecer a divindade, de se conectar com a divindade, segundo o livro da Mão de Luz, né, de Bárbara Brennan. Então, aqui tem uma representação gráfica dessa defesa esquizoide. Aqui, nesse colorido, tem aqui, ó, bem aqui, vocês estão vendo a setinha? Oi, vocês estão vendo a setinha? Sim, Cláudio. Sim, sim, estamos Então, vendo. essa sede da alma aqui, ó, aqui tem o Hara, né, que é a conexão com a divindade, que a gente entra em contato aqui, né, por esse centro, por esse chakra aqui, né? Aí aqui é a sede da alma, aqui eu tenho Tien. Então, essa aqui é a pessoa quando está equilibrada, sabe? Então, aqui, ó, Ohara de uma pessoa saudável, né?
Então, tem uma conexão com o núcleo fundido da Terra. Também há uma conexão. Então, isso aqui, quando a pessoa está, sua energia, né, está dentro da sua bioenergética, ela está saudável. Aqui ela mostra a defesa áurica, né, do, do caráter esquizoide. Então, você vê que aqui há um escape de energia em cima, e aí ainda torto para cá, ó, para esse lado aqui. Então, a pessoa faz um mecanismo de defesa onde a energia dela escapa por aqui. Então, ela não consegue entrar em contato, né, com esse rara aqui, ó, não consegue entrar em contato aqui, conexão dela com a divindade. Não existe, porque está distorcido, tá havendo um escape energético aqui. Por isso também o corpo energético dela é mais fraco, sabe? É mais suscetível, né? E aqui, por exemplo, tem outros gráficos que ela mostra, por exemplo, a defesa esquizoide e a reação de puxar. Nesse caso aqui, ela diz assim que com o esquizoide, que tem dificuldade de se relacionar, às vezes ele fala um pouco mais baixo, fala baixo, bem lento, muito baixo. Então, o que que acontece? A pessoa, ela por falar mais baixo, o outro tem que tentar escutar. E nisso, o esquizoide, ele puxa a energia do outro que está se relacionando, pela dificuldade. Ele puxa de uma forma inconsciente, mas ele puxa essa energia porque ele tem essa necessidade, né? E acaba puxando a energia. Então, aqui ela mostra isso aqui, que é um desequilíbrio, né? E tem um outro tipo de desequilíbrio, que é a defesa esquizoide, né? E uma reação de permissão ou de rejeição. Pode tanto permitir como rejeitar essa energia do outro, através do relacionamento, através da amorosidade, através da atenção, através de uma troca, né, afetiva. Ele tanto pode permitir como pode rejeitar, mas a aura dele é uma forma, também você vê que é inclinada para cá, né? Diz até que a pessoa esquizoide, ele tem até no corpo físico mesmo, ele tem problemas de coluna, às vezes a coluna é torta, né? Por conta já desse desequilíbrio que vem da infância, né? E aqui um outro tipo também de desequilíbrio é quando há uma defesa esquizoide de uma reação de repulsão, quando ela tem repulsa daquela energia daquela pessoa, né? Então aí ela faz uma repulsão, ela não consegue assimilar, ela se fecha e não recebe a energia do outro no relacionamento, né? Ou a pessoa vem com atenção, então não consegue receber, por conta dessa defesa que ela tem, né? Então, ela diz, né, que, não estou conseguindo ler aqui em cima, Volta lá que eu leio mas com você. lê o título para mim, por favor. Eu esqueci. Representação gráfica de como sair da defesa esquizoide. Ah, então, aí como vai sair da defesa esquizoide? Aqui ela mostra, né, nesse gráfico maior, a pessoa, você viu que ela interagiu aqui, as duas auras estão mescladas, estão interagindo, né? E ela está colocando a mão bem aqui, ó, no baixo ventre justamente aqui aonde é, né, esse centro aqui, ó, para equilibrar a pessoa que tem esse traço esquizoide, mas ela vem com muito cuidado, ela vem com aceitação, a pessoa tem que aceitar esse trabalho, né? No caso, isso aqui é um trabalho de cura mesmo, energética, né? Que a Bárbara Breno trabalha a cura, né? Mãos de Luz, né? O livro dela, então, muito cura pelas mãos, né? Mas também aqui tem um exercício que ela coloca que também ajuda a pessoa a ancorar isso e a transformar isso, né? A se auto corrigir, né? A pessoa sabendo que ela tem essa defesa esquizoide, né? Ela pode trabalhar isso, né? E a Bárbara Breno diz também o seguinte, que às vezes a gente tem um percentual dessa defesa esquizoide aí, todos nós temos, né?
determinadas defesas e tudo, um percentual mínimo, um percentual maior, 20%, 30%, sabe? Mas que a gente pode também ter isso de acordo às circunstâncias, né? Então, existem umas etapas que ela colocou de um exercício que é para a pessoa, quando ela tem essa percepção ou o curador tem a percepção, pode estar passando para essa pessoa, né, se ela aceitar, né, de fazer essas etapas aqui para que ela possa estar equilibrando e ela possa estar se transformando isso, ela parar de rejeitar essas energias, né? Então, se diz assim dessas etapas aqui. Se a pessoa se conseguir mentalizar, né, na estratosfera, ela se olhar fora, né, o corpo dela, e observar que ela está aqui, que ela está lá, que ela está, né, olhar o corpo dela e compreender, que ela compreenda que ela está lá porque ela tem medo, né? Ela está lá naquela, rejeitando, né? Ela está lá com medo, ela está lá naquele status quo dela desde a infância, que ela é assim, né? Então ela se olhar da forma como ela é, mas ela entender porque ela tem medo, por causa que ela tem medo. Então, para deixar de ter medo, né? É que ela diz na primeira pessoa, você tem que modificar o que estiver fazendo. O que estiver fazendo, você tem que modificar. Aí ela diz: dobre os joelhos e respire fundo. Dobrar os joelhos no sentido de amolecer um pouco os joelhos, assim, não ficar com rigidez, né? É soltar os joelhos, respirar fundo, né? Manter esses joelhos soltos, dobrados e concentrar na sua cabeça, mantendo os olhos abertos. E aí a pessoa voltar a consciência ao topo da cabeça e fazer a descida para o rosto dessa consciência, do topo da cabeça descendo para o rosto, para o pescoço, para a parte superior do peito, até que sua consciência chegue à ponta dos pés e continue a descer lá para a terra, para ela fazer essa ligação com a terra, porque ela não tem essa ligação com a terra, né? Ancorar ela, né? E aí ela diz para a pessoa repetir o mantra: estou seguro, estou aqui. Então, dela se experienciar, dela viver o aqui, porque o esquizoide ele não tem essa conexão com o atual, com o aqui, com o agora, né? Estou seguro e estou aqui. Quando sentir a terra firmemente sobre os pés, tente sentir a pessoa que estiver conversando com você. Daí sim, a pessoa olhar para o outro que está do lado dele, né? Se lhe parecer amável, a pessoa amistosa, e estiver buscando uma aproximação, ajude-o a entrar em contato com ele, né? Se abra para ele, perceba a energia, então que ele possa aprender a fazer a leitura do outro, né? Essa leitura da amorosidade, a leitura do ser amável, a leitura de se a pessoa é amistosa ou não, se a pessoa está com má intenção ou não, de aprender a fazer essa leitura, porque não faz e sempre se defende, né? Então se isola sempre, né? Não interessa se a pessoa é boa ou má, tal, sempre está rejeitando, né? Então, é, tente abrir o seu coração, aí tente abrir o seu coração, seu plexo solar, para seu amigo, permitir que ele se ligue a você de uma maneira calorosa e humana. É um exercício que ela ensina, que tem muito, pelo exercício, tem conexão realmente com o que as características do esquizoide e como ele se libertar disso, né? Dele conseguir se libertar, ele conseguir se abrir, né? E aí aqui ele trabalhar essa espontaneidade, trabalhar quebrar essas defesas, esse automatismo, essa questão, né, robotizada, a questão dele não fazer leitura, da energia do outro, né? E do bioplasma do outro, né? E aí ele vai se fortalecendo, né? Porque aí ele vai recebendo também a energia do outro. O amor do outro vem através da energia também. Então ele começa a fortalecer essa a aura dele, sabe?
A Bárbara Brennan diz que a aura do esquizoide é como se fosse uma casca de ovo quebrada, tem um buraco assim em cima, né? E que isso vai sendo com o tempo, e é um processo inconsciente, não é um processo consciente, mas inconsciente, com o tempo vai se arrumando, com o tempo vai equilibrando isso, e a pessoa deixa de a sua energia, no vez de ir para dentro dela, para ela, para o âmago do ser, para ela trabalhar a sua criatividade, trabalhar a sua individuação, trabalhar os seus processos, trabalhar a sua consciência do momento, né? Da sua vivência nesse mundo, a vivência na materialidade, né? Aí ela começa a trabalhar isso, né? Mas a pessoa vai ter que se autorizar isso, né? E perceber essa necessidade que ela tem, né? Não ficar na necessidade inconsciente sempre, né? De buscar a energia do outro, mesmo de uma forma que não queira se relacionar, mas ele busca essa energia para se equilibrar, mas que ele possa fazer isso de uma forma consciente, né? Então, isso é uma forma, assim, que eu consegui, assim, melhorar um pouco, colocar um outro lado, né? Uma outra visão também, né? Que é dentro também é, da psicologia, mas é dentro da biologia da bioplasmática, né? Da bioenergética, né? Que está agora que está se iniciando isso, né? Uma coisa muito nova, mas a Bárbara Breno já, esse livro já é mais antigo, né? Então, é isso que eu queria apresentar para vocês, né? E o importante, no última, uma outra frase da Joana, que é essa, né? Que eu achei num outro livro, achei nesse livro aqui, Terapêutica à Luz da Psicologia Espírita. Ela diz que a proposta da terapia do amor estabelece como ponto de partida a preservação ético-moral do indivíduo perante si mesmo, com a consequente valorização das suas capacidades de discernimento e de ação. Então, que essa terapia do amor, né, que ela fala que tem que ser na escola, de uma forma de educação de sentimentos, né, é, também pode ser, principalmente na família, no lar, né, é o ponto de partida, né, para a preservação ético-moral dessa criança, né, perante a si mesmo. Ela ser sempre autêntica, aceitar os seus sentimentos, aceitar os sentimentos positivos também como os negativos, e ela em perceber que tudo isso é ela, né? Ela formar uma imagem dela integral, não uma imagem bipartida, né? Porque o esquizoide ele tem uma imagem desfacelada, assim, não é uma imagem integral, sabe? Então, assim, dela de perceber que tudo tem nela, né? E como consequência, né, ela se valorizar também, valorizar suas capacidades e ela aprender a se discernir, né, o que é certo, o que é errado, não fazer as coisas porque o adulto está pedindo, mas porque ela quer ou porque ela não quer, né? Porque dentro dessa convicção interna dela, trabalhar desde criança, né? Esse conhecimento interno, essa intuição interna que nos direciona, né? Para a vida, principalmente para a nossa reforma íntima, né? Da gente entrar em contato com essa consciência, né, que nos direciona, né, que a gente pode dizer nossas potencialidades, né, ou a nossa capacidade de potencial mesmo de a gente ter habilidades e potenciais, né, positivos, né. E também na ação dessa criança, ela ser uma criança mais feliz, uma criança mais solta, uma criança mais autêntica, né. É isso o estudo de hoje. Agora eu não sei como que eu saio daqui. Interromper compartilhamento. Lá no compartilhar tem o interromper. Ai, agora não está aparecendo. Vou tentar aqui.
Clica lá no xizinho para sair essa tela, Cláudia. Você não interrompeu o compartilhamento, está aparecendo o seu, Então, tá é, aparecendo então, o é, seu, clica lá no xizinho para sair da sua tela aí. A gente está vendo todinha a sua tela. eu não estou conseguindo Você está né? achando aí o compartilhamento? Onde compartilhar? Não, saí totalmente. Volta na tela do Zoom. Você está na outra tela. Vai para a tela do Zoom. Aí vai no interromper compartilhamento. Ai, meu Deus, não estou conseguindo, não. Você consegue tirar daí? É na parte inferior à direita. Tem compartilhar. Mas não está aparecendo. Acho que a Edna consegue interromper, não consegue? Você Eu consegue consigo. interromper? Porque a É, minha tela está pequena. deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho. Compartilhar. Somei várias opções de compartilhamento. Só se eu sair e entrar de novo. Pode ser, Cláudio, se você não está achando de outro. Porque aqui, ó, o meu não está. Permitir que vários apresentadores compartilhem. Ah, já achei. Achou? Achei. Agora eu que tenho que sair daqui. Pronto. Então, esse trabalho, essa é o capítulo que a Joana apresentou, né? E que eu tentei fazer um link aí com esse livro da Bárbara Brenner. Uhum. E aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, está Algum aberto a comentário? vocês colocarem comentário. O que que ficou para cada um? Ele, inclusive, bate muito com algumas informações que nós temos recebido do plano espiritual, principalmente aquela imagem aqui. Ele faz com a mão assim, explicando. Ou seja, achei muito legal, né, que a universalidade das informações. E fora que também, aproveitando que eu já comecei, assim, me identifiquei muito com muitas coisas, né, de vários casos, né, e o quanto isso, às vezes, é totalmente desconhecido, né, de nós, totalmente desconhecido. Aham. Quanto a esse conflito, né, em relação ao que nós sentimos, né, ao quanto somos afetados e desconhecemos, né, sobre nós mesmos, o quanto nós somos afetados e o que isso ocasiona bioenergeticamente falando, né? E aí vem a questão da terapêutica que vem a assistir, né, essas pessoas e tal. Você tem o nome dos profissionais que atuam nessa área, além do passe magnético no centro, lógico, né? Ah, tem o reiki, por exemplo. O É, reiki trabalha. O reiki é Murilo, isso aqui. O reiki Porque para quem trabalha. vai nos ouvir depois, né, que a gente deixou a pulguinha, agora vamos matar essa pulguinha. então, Eu tenho. Pode falar, Edson. nós estamos recebendo uma psicóloga, já está no nosso quadro, né? Ela trabalha com Reich, é o método, né? É Reichiano que chama? É. Eu até nem conhecia, sabe? É muito interessante. Assim, ela trabalha bastante com isso, sabe? Então, assim, eu até nem sei, não sei detalhes, porque eu não conheço essa teoria, né? Mas, assim, eu andei pesquisando e pedindo informação, né? É bem interessante. Então, essa pessoa chegou no nosso quadro, tá? Essa É. colega. Então, eu tenho a impressão, Murilo, que o reiki trabalha, porque o reiki trabalha todos os corpos espirituais. Por exemplo, na messiânica, o jurei, Bem, e na Mahikari, o Okiomi também, da Mahikari, que também é uma energização superior. Eu acho que essas técnicas, elas trabalham isso, né?
E fora as técnicas, né, que, por exemplo, essa terapeuta que está vindo, psicóloga, né, está É, vindo para o nosso grupo, que ela pode nos ofertar, né, com essa terapia. Mas ela diz que é a cura pelas mãos, que você passa, você faz a cura pela mão mesmo, equilibrando. E aí ela diz assim também que você pode estar trabalhando, quando você vai lidar com uma pessoa esquizoide, de você conseguir dominar equilibrar a sua energia quando você chegar perto da pessoa, para que a sua energia não interfira. Daí, quando você começar a fazer o trabalho com a pessoa, e aí você vai soltando lentamente, você vai, como se você segurasse um pouco a sua energia para não interferir no campo da pessoa, porque ela tem uma defesa, ela sente isso inconscientemente. Então, você trabalhar esse cuidado também da sua energia para com o outro, se você quer ajudá-lo a superar isso, né? Então, é bem Sim, interessante até isso. porque você trouxe a questão da espontaneidade, né? Então, quanto nós, enquanto psicólogos, né, no acolhimento, estamos sendo espontâneos. É o que a Joana está trazendo também, né? Se eu sou acolhido na minha espontaneidade na infância, eu vou conseguir vivenciar esse fenômeno, né, na minha relação com o mundo É. e com as pessoas. No nosso caso, É. especialmente com os pacientes ou clientes. Então, Murilo, então, já que você tocou nisso, eu estou aprendendo agora, eu estou fazendo a formação na abordagem centrada na pessoa, e dos pilares, né, da ACP é justamente a aceitação positiva e incondicional. É você aceitar a pessoa do jeito que ela é, do jeito que ela se apresenta, não criar juízos de valor, não determinar que tipo de doença ela tem, de você estar conversando com ela e você olhando para ela e dizendo, ah, ela é isso, ela é aquilo, ah, tem traço esquizoide, ah, não, tem é paranoide, né? Definir, querer essa ansiedade de você definir qual que é o diagnóstico daquela pessoa. Então, acima de tudo, é um ser humano que está na sua frente. Então, o primeiro pilar é você aceitar incondicionalmente a pessoa, E não né? o quanto isso estereotipar, vai né? e como isso vai ao encontro no primeiro momento do Jung, né? Ao estar com outra pessoa, né? É, Apesar de conhecer todas as técnicas, todas as teorias, seja só um outro ser humano, né? é. E a E gente vai você, para Jesus também, né? Porque é, o mestre dos mestres, o psicólogo dos psicólogos, né? Não julgueis para não ser julgados, e aquela questão também me fugiu agora aqui, mas é que eu estava, é que você comentou, né? é você fazer a verdadeira empatia, O né? amor incondicional. De você fazer a verdadeira empatia, de você se interessar pelo outro para ajudar o outro, se interessar naquele momento, estar presente com a pessoa, de você se conectar com ela, aceitar o que ela está, né? Você fazer essa ligação com a pessoa, isso é curativo, né? E o quanto a gente, eu comprei aquele livrinho assim, do Paulo Figueiredo, sobre Mesmer, né? E a questão Ah, do magnetismo animal, né? E vai bem ao encontro disso tudo que depois a gente ouve, né? Kardec comentando, eu não vou entrar nessa seara porque eu não vou aqui. isto, né? E aí a gente tem Ah, todo um processo com todas as traduções da obra inteira de Mesmer, né? Dentro da doutrina espírita também, que nos favorece e tem outras, pelo menos duas, três obras que trazem como funciona a aplicação, né, desse fluido animal, desse magnetismo animal, para fazer o processo, auxiliar no processo, né, de restabelecimento do equilíbrio. Uhum. Então, a gente está voltando, né? Nós estamos mais abertos enquanto sociedade para buscar e aceitar, como você falou, né? E assim, só te agradecer. E aí, assim, eu fecho aqui meu comentário.
E outra coisa, eu coloquei isso, mas assim, não pelo lado da psicologia, mas pelo lado mais do espiritismo mesmo, né? Sabe? Essa questão da Bárbara Brenner, de trabalhar isso, né? Porque na psicologia está muito recente ainda, e tem muita ainda rejeição, né? Muita gente que é freudiana, é psicanálise ali, não aceita outras teorias, né? Então, Então, mais Cláudia, porque esse estudo nosso é aberto, né? Então, diferenciar bem isso, né? Que o nosso estudo é então, aberto e a gente estava trabalhando com Joana de Ângeles, então por isso que eu coloquei esse estudo aí da Bárbara Breno, né? Por conta disso, por causa dessa abertura, sabe? Cláudia, nós temos, segundo a minha análise, nós temos duas linhas, dentro da própria psicologia, a materialista e a espiritualista. Nós somos do grupo da psicologia espiritualista, né? Então, cabe perfeitamente, tá? Na materialista não caberia, mas na Uhum. espiritualista cabe. Aham, aham. Só para diferenciar, porque está sendo gravado, né? E também para não confundir, como, né? Mas é bom colocar isso. Sim. E outra coisa também, né? Nós estamos tendo muitas pesquisas é, no mundo, tanto na medicina, quanto na enfermagem, quanto na fisioterapia, quanto na psicologia, da influência de se abordar a espiritualidade nos respectivos tratamentos. Não o espiritismo, mas a Uhum. espiritualidade, né? E a cura pelas mãos vem sendo objeto de pesquisa dessa cura terapêutica. Então, vai chegar um momento em que as pessoas vão chegar a uma conclusão, né? Agora, eu fiquei com dúvida nisso aqui. A imaturidade dos adultos, não raro, desde cedo, por mecanismo da transferência do sentimento conflitivo, procura adquirir afeto da criança mediante sedução. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que esse adulto, quando foi criança, ele teve já é um ciclo vicioso. Quando ele se tornou adulto, ele faz a mesma coisa com a criança. Então, Ele quer seduzir a criança para conseguir afeto, porque ele é carente. mas Então, seduzir no sentido de não, carência de carência, não é seduzir de forma sexual. libidinosa ou sexual, não. Sedução no sentido de seduzir a pessoa para fazer algo que ele quer, mas Manipulação. manipulação, mas assim, Manipulação. psicológica, de Uhum, sentimentos, de uhum. ações, mas não no sentido próprio da palavra mesmo, de sedução, assim, né? Corporal, no sentido de ter um ato sexual com a criança, ou um ato libidinoso com a criança, não é Mas ela isso. fala sobre libido, né? Onde que tá? A libido, porque Ela tem a fala, ver com a criatividade, né, Edna? A Oi? libido, ela diz, porque a libido é vida. É criatividade. Então, ele diz, quando Uhum. fala lá da libido da criança, é nesse sentido, da no mesmo parágrafo, criatividade, da espontaneidade, é, da criatividade, da produção em si da criança como indivíduo, né? sim, Ela que é fala no, da relação subjacente aqui de conotação sexual, tá? Ela fala aqui, Pode ó, acontecer a também, né? não, imaturidade dos adultos, não raro, desde cedo, por mecanismo de transferência de sentimentos conflitivos, procura adquirir o afeto da criança mediante a sedução, que conduz no íntimo a algum distúrbio da libido. Naturalmente, esses que assim se comportam, como muitos pais, não têm conhecimento da relação subjacente de conotação sexual, tá? Então, ela não vai aprofundar isso, mas ela É, coloca isso também. E a gente, mas a libido no sentido da criança não saber, né? Da mas criança quando eu li ficar. isso aí, quando eu li essa parte, não agora, eu imaginei até a questão de abuso sexual mesmo, de pais, né, com filhos, tá? É passível também é Tá? passível, É também, passível, porque tem passível. casos, né? Ok. Uhum, perfeito. e nós fizemos um estudo de caso
no Einstein, quando eu estava estudando neuropsicologia, numa avaliação de um menino de 18 anos, que ele veio como suspeito de TEA para avaliação. E aí a gente precisava dizer qual era o nível, né, do TEA. Mas um dos diagnósticos diferencial do TEA é o esquizoide. E à medida que ela estava falando aqui, eu lembrei desse caso, porque ele durante muito tempo dormiu no quarto dos pais. E os pais, ele era o filho mais velho e os pais tiveram um segundo filho. Ou seja, todo mundo ali embolado e aquela criança vendo, né, aquela coisa. Então, me passou que talvez pudesse entrar também nessa conotação, né, onde a criança não entende, não sei o quê, e tarará. Aham. Isso aí, a pessoa confunde, né? Porque tem a questão da libido, que é vida, criatividade e tudo, mas tem a libido também sexual, de impulso sexual também, que se mistura, que baratina a cabeça da criança, aí a criança vai fazer uma rejeição do que é produção dela, do que é o corpo dela, ela vai rejeitar tudo que vem do outro, porque ela vai entender de forma deturpada. Então, Então, Cláudia, eu lembrei aqui que a questão, por exemplo, tem pais que ficam nus, né? Em frente aos filhos pequenininhos, né? Então, por esta lição aqui, eu percebi que isso não é uma coisa boa para a criança, sabe? O Uhum. que você é, falar, André? não, era só isso mesmo, que eu lembrei desse caso. Mas aí você conseguiu tirar a dúvida? Então, quando a André falou sobre o TEA, eu estava, durante a exposição que você estava fazendo, eu percebi traços, realmente traços semelhantes entre o esquizoide e o TEA, né? E o autismo, sabe? Tem É, algumas coisas bem semelhantes, né? Esse diferencial, no caso desse estudo seu, Andréia, o diferencial é que não era TEA, era esquizoide, é isso? episódio. É Certo. que assim, quando a criança vem com suspeita de TEA, ou o adulto vem com a suspeita de TEA, a gente tem que avaliar se ele é TEA mesmo, se ele Uhum. é transtorno de personalidade esquizoide, se ele é transtorno de comunicação social, se ele é. Eu não vou lembrar mais agora de cabeça os outros, mas tem assim cinco Pois. transtornos que Uhum. se Subtítulos. confundem. Não, Uhum. não confundem. Espectro, né? São espectros diferentes. E Espectros. a mesma coisa acontece quando ele vem com suspeita de TDAH. Aí, porque vem com déficits atencionais. Aí a gente tem que avaliar se ele é TEA, se ele é TOD, que é o transtorno opositor Opositor desafiador. desafiador, se Uhum. ele tem ansiedade, se ele tem transtorno afetivo bipolar, se ele é um TDAH, ou se ele está no espectro mesmo dos transtornos da saúde mental. Porque déficits atencionais não são exclusivos do TDAH. Uhum. Mas só o TDAH e o TEA têm alteração nas funções atencionais vindas do neurodesenvolvimento, entendeu? Então, todas as outras são déficits atencionais produzidos por alteração no pensamento, porque Uhum. o cérebro interpreta como ameaça, e ele ameaçado, ele direciona a atenção para aquele objeto que está ameaçando, para aquela situação que está ameaçando. Então, é o caso do ansioso, que fica preocupado. Então, aquela preocupação é a atenção fixada. Então, se ele está fixada naquela preocupação, ele não vai prestar atenção no resto das coisas. Aí ele vai deixar a chave por aí, não lembra onde que deixou.
entendeu? Vai cometer falha, não vai prestar atenção no trabalho, não vai conseguir estudar, não sei o que, porque o cérebro está todo focado para ameaça. Então, do mesmo jeito que quando vem com TDAH, a gente tem que excluir todos os diagnósticos diferenciais, quando vem para o TEA, um dos diagnósticos diferenciais que a gente tem que excluir é o transtorno de personalidade esquizoide. Uhum. E aí, como que a gente sabe? Porque o cérebro funciona diferente para cada transtorno. Então, assim, o TDAH, por exemplo, ele tem falha nas funções atencionais, tem falha no controle inibitório, tem falha nas funções executivas, tem falha em memória operacional. Então, se não tem falha em todo esse conjunto de funções cognitivas, não é TDAH. A probabilidade de não ser é alta. Então, aquelas falhas atencionais estão ligadas a esses outros 1.000 transtornos que eu falei que entra como diagnóstico diferencial. Entendeu? Uhum. Andréia, deixa eu fazer uma pergunta para a Andréia. A avaliação que você faz neuropsicológica, ela só pode ser presencial ou pode ser online? Edna, o conselho vem liberando alguns testes para fazer online. Tem alguns colegas neuropsi que estão fazendo online. Uhum. Eu, Andréa, particularmente, não gosto de fazer, nem fui atrás de como que é, entendeu? Então, eu Certo, só faço presencial, certo. porque eu levo muitas horas aplicando o teste, levo, assim, vendo ali a pessoa, vendo como que ela se comporta, vendo as questões emocionais, as questões de comportamento, outras coisas qualitativas que estão envolvidas no contexto da testagem, que Uhum, não só o teste. uhum. Então, eu não gosto de avaliar online, mas tem colegas que estão fazendo. E o Certo, conselho está liberando alguns testes, informatizados até, estão correndo atrás disso, porque a pandemia deixou muitas pessoas sem diagnóstico e sem tratamento, porque não podia ir para o presencial. Então, existe esse movimento para correr atrás desse gap aí. certo. Muito obrigada pela informação. Mais algum colega aí, amiga, que gostaria de manifestar? Eu hoje vou pular, meninas, vou ficar só ouvindo, tá bom? Tá Um bom. abraço. Obrigada, Cláudia, foi maravilhoso. Foi Estou mesmo. aqui ouvindo, tá? Obrigada por vocês terem me oportunizado. Cláudia, eu não vou abrir o vídeo também, mas foi fantástico. Eu adorei os links, vários links que você fez. Eu vou ter que assistir de novo, porque eu perdi algumas coisas. Eu estava pensando em algumas coisas e você foi falando as outras e eu perdi um pouco o link de algumas coisas. Eu vou assistir e foi muito bom. Parabéns. Eu adorei a forma com qual você fez. Como é que é o nome da pesquisadora? É Bárbara Brennan. Ela Ah, tem dois Bárbara Brenner. livros. Ela tem a Mãos de Luz e Luz Emergente. Luz Emergente ainda é mais profundo ainda, sabe? Mão de Luz Nossa. a gente estudou lá no centro que eu frequentei. Eu fiquei uns 20 anos lá no centro. A gente estudou muito Mão de Luz. Passa Bastante. pra gente, Cláudia. No Ah, grupo? Vamos. Eu vou pôr a gostei fotinha. bastante. Gostei bastante. Parabéns. Obrigada. Muito, muito bom. Muito obrigada. Perfeito. Marina, quer falar? Boa noite, pessoal. Tudo bem com Boa vocês? noite, tudo bem? Eu tenho assistido algumas coisas a respeito, o Divaldo principalmente falando desses tipos de pessoa, né? Que vem aportando o nosso planeta, né? Essa manifestação desses seres, né? Com TEA, com TDAH, com esquizoide, toda essa
gama, né? Que é uma variedade muito grande. Por isso que muitas vezes dificulta até os diagnósticos, né? O psicodiagnóstico, todas essas questões, né? Mas uma coisa que ele sempre tem enfatizado quando ele fala desses tipos de seres que está aportando aqui, que eles têm um modo muito diferente de amar. É muito diferenciado o jeito que eles, a forma deles entenderem, interpretar o que é o amor, E né? é, E para a gente acha esquisito o jeito deles, porque a gente está acostumado com um certo padrão, né, de amor. sim. Mas ele tem um outro modo de expressar isso. Então, é como que eles vêm também para nos ensinar uma outra experiência a respeito do amor e de amar, né? Então, quando o Divaldo fala, eu fico bem assim, pensando nessas questões, porque é assim, é, eu acho que é assim, a gente estuda, né, discute, faz as reflexões, tudo, mas assim, nas nossas experiências é muito difícil a gente entender esse tipo de coisa, porque o nosso nível moral, ele é muito, vamos dizer assim, é muito baixo ainda, né? O Uhum, nível, o nosso nível moral aqui no planeta Terra, ele é muito baixo. E para a gente atingir esse nível de sabedoria, de um amor mais genuíno, um amor que não precisa, por exemplo, tocar no outro, é, 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 sentir prazer só em tocar no outro, mas ter uma outra perspectiva desse tipo de amor, é muito difícil para nós. uhum, Porque para nós, a nossa experiência enquanto de amor, a gente quer tocar, a gente quer abraçar, beijar, né, tá junto, tá agarradinho, isso, aquilo, esse tipo, né? Mas para eles, o Divaldo fala que é diferente essas sensações e esse modo de entender o amor é muito diferenciado. Então, acho Marina, muito interessante. Oi. eu lembrei que até um irmão meu que tinha passado essa informação, que tem um movimento lá no Japão de um grupo de jovens, grupos de jovens, eu não sei se é um grupo, grupos de jovens, né? Que Uhum, eles já não têm mais contato sexual, entendeu? uhum, sim, Não tem mais o contato sexual, que para nós é uma coisa, né? Que sim, faz parte da nossa natureza, é natural isso. Mas esse grupo, claro, olha só quanta coisa está surgindo por aí, né? sim, E eu não sei se, eu acho que eu não poderia dizer que é sublimação. De repente já são outros seres, né? Que veem o amor ou veem a afetividade de uma outra forma, né? Não sim, no contato exatamente. sexual, porque existe esse movimento, pelo menos a informação que meu irmão teve, que passou para mim um tempo atrás, é de que existe esse movimento lá no Japão. Olha que Sim, interessante. sim, então, diz que está pipocando no mundo inteiro, e eu acredito que sim. São seres que vêm nos ensinar outras formas de amar, né? Outros modelos que a gente não está acostumado realmente com esse tipo de coisa. Para nós é outro tipo de padrão, né? Eu acho que é muito interessante, porque assim, eu acho que essa fusão, né, de como a gente interpreta isso, e eles vêm trazer uma outra releitura, um outro modo, outras experiências, para a gente ir se fundindo, pelo que eu entendi do Divaldo, ele quis dizer isso. A gente ir se fundindo com essas pessoas e ter uma outra leva de pessoas que vão agir e atuar e se trabalhar essas questões num outro nível, num outro patamar mais elevado. Uhum. No caso, por exemplo, do TEA com altas habilidades, né?
Porque no o TEA nível um ele pode vir com um nível de inteligência de altas habilidades, né? Então, eles são inteligentíssimos e vêm com a falha só na cognição social. Então, eles chegam a verbalizar assim, que eles não entendem é, o que que é falha na cognição social. Eles não conseguem ter a leitura da mente, eles não. Leitura da mente é construir hipóteses assim em relação ao social. Então, você falar a Edna, é, como que eu vou explicar isso? Deixou. Bom, outro dia eu explico, porque eu não vou saber de cabeça. E aí, eles não têm, por exemplo, habilidade para gafes. Ah, fala para a pessoa que eu não estou em casa. Hora que liga chamando por você. Isso é uma gafe social. Eles vão falar assim: olha, meu pai mandou falar que ele não está em casa, porque eles não entendem por que É. que você vai falar que você não está em casa, sendo que você está em casa. Por que que você não fala a verdade? Do tipo, olha, eu não quero falar com você agora. E É aí, outro nível de experiências deles, né? então, esses testes de alta habilidade, eles falam assim, gente, mas se ela não quer namorar comigo, por que que ela não fala que ela não quer? Ou por que que Hum. ela fica nesse vem, me beija, me abraça, fala que eu sou fofinho, que eu sou bonito, não sei o quê, mas na hora de engatar a coisa, não engata. E aí eles começam a sofrer, né? Porque eles são honestos, eles são sinceros, eles não mentem, eles não conseguem mentir. Eles Não, não é, conseguem é, é o disfarçar que o Pivaldo fala, é um politicamente, outro nível de experiência que eles trazem, né? politicamente correto, Uhum. social, entendeu? Desse jeitinho que a gente dá. Não, para eles, assim, sim, assim, não, né? Então, e aí eles ficam, mas por que que tá agindo comigo desse jeito? E aí onde entra a comorbidade da ansiedade, porque eles vão se sentindo rejeitados. Então, eles sofrem muito, assim, para entender por que que a pessoa é grudenta. Não, eu quero abraçar você. Alguns têm dificuldade sensorial, né? Então, não gosta muito do toque, do abraço muito preguento, muito grudento. Então, quando junta um dependente emocional, Vai dar ruim, vai dar ruim. entendeu? O autista não entende, mas como que, sabe? E fica assim. Então, é muito interessante de ver as diferenças, né? Conversando, como a gente vai aprendendo a regular. Você vê que danadinho que Deus é? Põe todo mundo junto, É bem por outro. aí, bem por aí mesmo, é mesclar para ver uma terceira Gente, não é possibilidade. fácil a convivência, tá? Eu posso garantir. Não é fácil a convivência. Eu não dei conta. Eu não dei conta. Tem que ser bem sincera. Não é fácil. Você não deu conta com o dependente emocional ou com o autista? Contrário. Ou outros transtornos? Ai, ai. Então é isso, gente. Tá ótimo, Cláudia. Muito, muito parabéns, tá, para a tua exposição, o material que você trouxe, Obrigada bem legal. mesmo Foi por Acho muito trazer bom. tanta coisa, né, para a gente é, refletir. Muito obrigada. por isso que é legal ter diversidade de apresentações, né? Porque cada um tem um estilo, cada um tem, né? É muito legal ter essa diversidade, sabe? E a riqueza que ela trouxe, eu nem conhecia essa autora. Então, quer dizer que Pois ela é. tendo É, uma. Enriquece Eu, muito, né, o eu nosso até É, eu conhecimento. tenho xerocopiado Mãos de Luz, só não tinha gravado que é com essa autora, mas eu tenho ele em xerox, Hum, assim. aham. Ela é pós-doutorada, é PhD, e ela é, nossa, demais. Muito Uhum. profundo o estudo dela, bem profundo. Maravilha. Vamos então encerrando? Vamos. Ok? Eu vou parar aqui a gravação, agradecendo muito a todos aqui presentes, a Cláudia, né? E que estejamos prontos para a próxima quarta. Mais estudos. Boa noite a todos.